Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso módulo 8 ou nosso módulo de História Geral 2 sobre História do Medievo Ocidental. E, como eu prometi, essa aula vai ser um pouco fora do núcleo do módulo, né? Porque o módulo é sobre Idade Média Ocidental e nesse momento a gente vai tratar um pouquinho sobre a história do Islã e o avanço da expansão árabe, tá? Então, entenderemos aqui a expansão do mundo árabe e sobre o islamismo. Tá? Nessa aula a gente vai tratar um pouquinho também sobre a diferença entre sunitas e xiitas. Tá? Vou já começar apresentando para vocês o mapa da expansão do mundo árabe, do que seria o mundo árabe já no século VIII, dentro da Idade Média, o que a gente chamou anteriormente aqui como Antiguidade Tardia, na primeira aula, né? Na primeira aula já de conteúdo, a gente fala da Antiguidade Tardia. E para o mundo ocidental, europeu, nós temos uma antiguidade tardia sendo construída e formada por povos bárbaros que vão se consolidando dentro do território do antigo Império Romano do Ocidente, né, e o fortalecimento e a construção do nosso Império Bizantino. Né? Então, do lado oriental, teríamos as terras do Império Bizantino, com a consolidação ali de Constantinopla e de Bizâncio, posteriormente como sendo a grande força que representaria ainda a cultura romana dentro dessa estrutura lógica do mar Mediterrâneo, e do outro lado nós teríamos os povos ainda considerados bárbaros, né, ocupando os territórios da antiga Roma ocidental e consolidando então seus primeiros reinos, suas primeiras estruturas feudais, né, e obviamente movendo e construindo o que depois vai dar origem ao feudalismo, à Idade Média, do período da Alta Idade Média, né, do período ali da virada do século VIII para o século X. A gente tem o avanço da Alta Idade Média, depois, posterior a isso, nós temos já no século XIII, século XIV, o período da Baixa Idade Média até chegarmos no século XV. Né? Então, já falamos sobre essa estrutura cronológica, histórica da formação da Idade Média. Então, para a gente entender esse lado ocidental, já vimos a maior parte. Então, o que a gente precisa entender agora é o lado oriental dessa Idade Média. Né? Então, lembra que eu falei com vocês? Império Bizantino não é o nosso foco, mas ele vai aparecer em alguns momentos aqui quando a gente fala desse processo do medievo. Então, o Império Bizantino vai perder muitos territórios durante a expansão árabe e durante a fundação do Islã no século VII, né, do século VII para o século VIII. A gente vai ter a fundação do Islã e o avanço do que a gente vai chamar agora de mundo árabe por causa da Península Ibérica, né, da formação da Península Arábica. Península Ibérica não, desculpa, Península Arábica, tá? A formação é que a gente tá falando, falei tanto de Península Ibérica lá em História do Brasil que ela ficou firme na minha cabeça. Mas a gente vai chegar em Península Ibérica também por causa da expansão árabe, tá? É o território europeu mais ocupado por árabes muçulmanos, é a Península Ibérica. Mas eles saem da Península Arábica, onde a gente tá vendo esse laranja mais escuro aqui no canto, onde começam as expansões dadas por Maomé no seu processo de formulação do Islã, e depois, a partir da morte dele, a gente tem uma expansão gigantesca do mundo árabe e com o avanço do Islã por todo esse território. E aí é uma coisa que eu preciso deixar claro aqui e óbvia, né, que o mundo árabe, ele é ocupação desse território, né? O norte da África, que eu já falei aqui anteriormente, que vai ser chamado de Maghreb. Lá no módulo de História da África a gente retorna para falar sobre, por exemplo, a história ali do norte da África com o Maghreb entrando em erupção, né, com as revoluções que vão dar origem à Primavera Árabe, né? Mas isso a gente trata lá em História da África. Nesse primeiro momento, vocês precisam entender que o norte da África, ali do Egito até o Saara Ocidental, logo depois do Marrocos, nós temos um aglomerado de países árabes que foram ocupados por povos árabes, que foram ocupados pelos árabes e com uma cultura árabe, com etnias árabes, com o avanço do Islã, tá? Que começa aqui durante o período da nossa Idade Média Ocidental. Entendendo isso, a gente vai observar que o Oriente Médio, né, o Oriente Médio que a gente observa passando ali pela Arábia Saudita, atual Arábia Saudita, toda essa península arábica, né, mas o Iraque, o Irã, e a Palestina, a Jordânia, a Síria, a Turquia, esses países foram países de ocupação árabe. Claro que a gente tem ali a cultura turca, a cultura árabe, a cultura berbere na África, a cultura persa. Nós temos essas culturas, essas etnias que ocupam esse território e vão ser não suprimidas, mas vão ser mescladas, muitas vezes até suprimidas, tá? Pela cultura árabe, né? Então a gente olha para esse mundo árabe e começa a compreender que o Oriente Médio é todo árabe. Ele não é, né? O Oriente Médio ele tem, né, logicamente, com um ponto de destaque ali o Estado de Israel, que é
um Estado judaico, ocidentalizado, não tem nada de árabe por ali, né? E eles têm um conflito gigantesco contra os árabes. A gente fala de História Contemporânea 2 aqui, né? No nosso módulo de História Contemporânea do século XX, e lá no nosso curso de História, no nosso curso de Geografia, a gente fala lá em Geopolítica também sobre o conflito da Palestina, da questão palestina, né? Então, os judeus ali da região de Israel já não são árabes, né? Já não são árabes e também não são muçulmanos. Quando a gente olha para os turcos ali na região da Turquia, a gente vai observar que eles não são árabes, eles são turcos. Quando a gente olha para o Irã, que é um país teocrático, que tem como liderança um líder religioso do Islã, ele não é um país árabe, ele é um país persa, porque ali existia a Pérsia. Eu já expliquei sobre a Pérsia aqui no módulo anterior. Então, presta bastante atenção, porque esta região do planeta, que é uma região de transição, né, por isso se chama Oriente Médio, porque ele está entre 3 continentes, né, entre a Ásia, a África e a Europa. Na verdade, ele já é Ásia, tá? Mas ele está fazendo a conexão entre os 3 continentes, Ásia, África e Europa, né? Na sua região norte ali do Oriente Médio, a gente tem a Rússia, né, já fazendo conexão com a Geórgia, com a Armênia e com o Azerbaijão. Na sua região mais ao sul, ali mais a oeste praticamente, né, a gente tem uma conexão com o Egito na África, e a leste já temos os países da Ásia Central e os países da região da Índia, né, região da Península que vai da origem ali os países da Índia, né, o Paquistão, a Índia e Bangladesh, Butão, aqueles países que estão mais ao sul da Ásia, né? Então, do subcontinente indiano, era isso que eu queria chegar, por isso que eu estava tentando engatar a palavra aqui. Bom, entendido isso, a gente sabe que o Oriente Médio é uma região da Ásia, ok? Porém, a gente está tratando aqui sobre o avanço do Islã e do mundo árabe. E aí a gente tem que entrar em outro fator. Existem pessoas islâmicas, existem muçulmanos, né? Pessoa islâmica, a gente vai chamá-la de muçulmana. Existem muçulmanos espalhados pelo mundo inteiro. Isso inclui o Brasil, tá? No Brasil nós temos uma mesquita gigantesca próxima à Foz do Iguaçu. Acho que é em Foz do Iguaçu de fato, né? Nós temos ali uma concentração de árabes que chegaram ao Brasil trazendo o Islã. Nós já falamos lá nos módulos de história do Brasil sobre a revolta dos malês, né, que traz também esse sentido de negros que foram escravizados, e eles já eram negros islamizados e tinham a intenção de criar na Bahia um estado independente, um reino independente só para negros escravizados. E aí não seriam mais escravizados, né? E seriam todos islamizados. O Islã seria meio que obrigatório nessa estrutura aí da Revolução da Revolta dos Malês, que não deu certo, né? Obviamente, né? Perceptível que não deu certo, mas a gente tem que entender que há diferenças. O que é o mundo árabe, o que é o Oriente Médio e o que é o Islã, tá? Então, existem pessoas islâmicas no mundo inteiro, existem muçulmanos no mundo todo, tá? O país com o maior número de muçulmanos é a Índia, que é um país tradicionalmente hindu, né? Com hinduísmo. Porém, há mais muçulmanos na Índia do que em países do Oriente Médio, ok? Então, presta bastante atenção nisso para você não confundir. O Oriente Médio não é formado somente por árabes e muçulmanos, né? A maioria da população é muçulmana, a maioria da população é árabe, mas nós temos ainda os turcos, nós temos os persas e nós temos ali os judeus no Estado de Israel, tá? Nós vamos ter um avanço desse mundo árabe sobre o norte da África, que a gente vai chamar de Maghreb, que é o nome em árabe para essa região, que significa terra do sol poente, né, porque fica no oeste. A gente vai observar também que o Islã é uma religião, então ela vai ser abrangente no mundo inteiro, é a segunda maior religião do planeta, depois do cristianismo. A gente vai observar que existem países que têm, né, sua cultura voltada para uma outra religião mais politeísta, como é o caso da Índia com o hinduísmo, que temos ali dentro da Índia uma grande parte da população, e a maior parte da população muçulmana do mundo vive na Índia. Então há diferenças entre ser árabe, estar no Oriente Médio e o Islã, tá? Entendido isso, a gente pode começar a falar sobre, de fato, a história do Islã, a fundação e todo o processo de conquista feito por causa do desenvolvimento dessa nova religião durante o século VII para o século VIII, onde há uma grande expansão. Então a gente começa a falar sobre isso na próxima aula. Eu primeiramente precisava que vocês entendessem o que são essas diferenças. Fechado? Se você ainda tem dúvida, dá uma olhada na sua apostila e também manda pra gente lá no @HistoriaStudio pelo Instagram, ou manda pra gente lá no site historiastudio.com.br, na aba contato. Você pode mandar com mais detalhes também, tá bom? Obrigadão, a gente se vê na próxima aula.